Pegando aí o papel e caneta, vamos começar literalmente a nossa aula, né? Eu quero começar falando então sobre a parábola dos talentos. Para começar a trazer o primeiro princípio bíblico que nós temos. Quando a gente olha a parábola dos talentos, foi uma das coisas que me fez criar esse curso, foi uma das coisas que me fez criar esse tipo de oportunidade, e é como o Almir falou muito bem, né? Às vezes nós somos ensinados equivocadamente, né, a respeito de finanças. Quando eu olhei um dia para a parábola dos talentos, eu estava dentro do meu carro e eu fiz uma oração dizendo: Deus, eu estava trabalhando das 6 da manhã, às vezes 10, 11 horas da noite, não tinha final de semana, estava correndo muito, trabalhando muito, e a minha esposa estava grávida do meu segundo filho, da minha filha, Dayana. E nesse dia eu falei com Deus, eu falei: Deus, eu não sei até quando eu vou aguentar esse pique, e eu não sei até que ponto eu vou conseguir dar conta de tudo que eu estou fazendo. Então, minha esposa não trabalhava, tinha um privilégio também de ficar só em casa, e eu mantinha toda a casa, financeiramente falando, e ela só cuidava das crianças, estava grávida e tal. E nesse dia, veio isso no meu coração, que é a parábola dos talentos. O que é a parábola dos talentos, né? Quando a gente fala dessa multiplicação dos talentos, que está aí registrada em Mateus 15, do 14 ao 29, né? Bom, eu começo aqui com o versículo 15, né? Então vamos lá. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Olha que coisa interessante, Patrícia. A um deu 5, a outro 2 e a outro 1. Ou seja, a gente já começa a perceber que há uma diferença na quantidade de talentos que foi entregue. E a Bíblia nos dá a resposta: a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Bom, a primeira coisa que a gente vê é que a quantidade financeira está atrelada à capacidade pessoal que cada um tem para multiplicar. Por isso que para um, o Senhor deu 5. Por quê? Aquele cara tinha a capacidade de fazer a gestão de 5 talentos. Para outro, o Senhor deu apenas 2, porque a capacidade dele não era para 5 talentos, era apenas para 2. E para o outro, ele só deu 1. O que isso fala para nós? Que muitas vezes os recursos não vêm até as nossas mãos porque nós ainda não estamos capazes para fazer a gestão de 5 talentos ou de 5 dígitos. E Deus conhece o futuro, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe da nossa capacidade, da nossa habilidade. E por isso que muitas vezes ele não nos dá os 5 talentos, nos dá apenas 2, porque não há em nós uma capacidade para multiplicar. Portanto, quando a gente entende essa parábola, aonde a Bíblia fala que a cada um deu segundo a sua capacidade, foi que surgiu a ideia de preparar as pessoas para terem capacidade de gerir não apenas 2 talentos, mas sim 5 talentos. Então, a ideia é que o Almir, a Fran, a ideia é que a Patrícia, o Diego e todos os alunos que vão estar aqui conosco, eles consigam fazer a gestão de 5 talentos ou mais. Essa é a ideia. E a gente precisa gerir o tempo para multiplicar o nosso talento. É o primeiro fator. Sem tempo para estudar, sem tempo para se dedicar aqui, essas quintas-feiras, essas 2 horas que nós vamos passar juntos, sem tempo para fazer as atividades, não tem multiplicação. Como é que eu aumento a minha capacidade para gerir os 5 talentos? Simples, dedicando tempo. É a primeira etapa. A segunda coisa é que eu preciso utilizar esse tempo para adquirir conhecimento de maneira que eu possa multiplicar esses talentos. Porque o cara que ganhou, que multiplicou 5 talentos, o que ele fez? Ele investiu.
E ele só teve o retorno desses 5 talentos porque ele sabia o que fazer com esses 5 talentos. Ele investiu da maneira correta. Presta atenção. O que tinha 2 talentos também tinha conhecimento. O conhecimento dele era para 2 talentos, não era para 5. Mas ele conseguiu multiplicar. Então, eu preciso utilizar o meu tempo para adquirir esse conhecimento de maneira que eu possa multiplicar o meu talento. Agora, pensem bem, eu também preciso investir tempo em aprender como multiplicar o meu talento. Como é que eu multiplico ele? Então, eu preciso aprender. E aí, o outro ponto é que eu preciso investir tempo naquilo que realmente é importante. E você vai descobrir ao longo do curso o que realmente é importante para você no dia de hoje. O que é importante para você de verdade para poder multiplicar os seus talentos, para poder ensinar, quem sabe, lá na igreja, na comunidade e aplicar na vida, no dia a dia. Eu também preciso investir esse tempo para descobrir isso, para entender isso. E é o que normalmente a gente não faz. E por isso que a gente não acaba aprendendo. E nesse dia em que eu comecei a refletir sobre tudo isso e que veio isso no meu coração, foi muito interessante, porque essa frase ficou bem marcada no meu coração, que ninguém pode servir a 2 senhores. Isso sempre me incomodava quando eu ouvia, às vezes, pessoas falando sobre isso, né? Até mesmo pastores pregando sobre isso. Ficava muito no meu coração e dizer, puxa, mas como que é isso? E vem aquilo que o Almir falou no início, que é pecado, que a gente não pode servir o dinheiro. E isso me incomodava muito. E aí eu entendi. O dinheiro, ele é comparado ao Senhor porque durante um tempo da nossa vida, nós nos tornamos escravos dele. E a ideia de Deus para você que está aqui hoje, a ideia de Deus para você, Almir, para você, Fran, para você aí, Patrícia, Diego, a ideia de Deus para vocês, o que é? É que você compre a sua carta de alforria, que você deixe de ser escravo do dinheiro e que o dinheiro se torne o seu trabalhador. Então, dá uma cutucadinha aí na sua esposa aí, no seu esposo e fala, ó, nós vamos comprar nossa carta de alforria. Ó, Maria de Lourdes está chegando aqui também, né? Que bom, que bom. Fala aí de novo, ó, nós vamos comprar nossa carta de alforria. E por que a carta de alforria? Porque durante um tempo da nossa vida, preste bem atenção, a gente tem uma capacidade laborativa. Agora, vai chegar o dia que nós não vamos mais ter força para trabalhar. E aí alguém vai ter que trabalhar para nós. É aí que o dinheiro tem que ser o nosso servo. É aí que ele tem que trabalhar para nós. Então, guarda isso. Maria de Lourdes, bem-vinda, bem-vinda. Tudo bem até aí, gente? Vai mandando no chat se está fazendo sentido para você, tá? Bom, então eu já disse aqui por que um servo recebeu apenas um talento. Simples, porque essa era a capacidade dele. A Bíblia deixa bem clara, dizendo, ó, eu só vou dar o talento para quem tem capacidade, eu vou dar a quantidade de talento conforme a capacidade. Anota isso aí, meu querido. Anota, anota. Por quê? Porque se você não estiver capacitado para gerir 5 dígitos, eles não vão vir. Eles não vão vir. E o meu choro, a minha dor, é que eu demorei tempo para aprender isso. Ainda bem que não foi tarde. Então, eu tenho como meta, nos próximos 10 anos, conseguir alcançar 5 dígitos, 7 milhões, porque eu quero, desses 7 milhões, viver para fazer só a obra. Não quero trabalhar, eu quero dinheiro trabalhando para mim, não quero trabalhar pelo dinheiro. Essa é a ideia. Por isso que a gente não pode servir a 2 senhores. Tudo bem até aí, gente? Estão comigo? Muito confiarei nas tuas mãos para administrar. Entra e participa da minha alegria. Gente, quando eu li isso aqui, eu comecei a refletir profundamente, que foi quando nasceu essa visão de começar a falar sobre isso com os cristãos. Eu comecei a pensar assim, comecei a dizer, o que é ser fiel no pouco? Né? E muitas vezes eu associava isso a devolver o dízimo ou dar a oferta. Nem que seja pouquinho.
né? Ou nem que eu ganhe pouco. Mas, na verdade, aqui, está falando de mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Fran, Almir, Diego, Maria, vocês são mordomos do reino de Deus. Os recursos que chegam até as mãos de vocês, elas são específicos para serem multiplicados. E não importa se é pouco ou muito, entenda, você tem o dever de multiplicar essa grana que chega na sua mão mensalmente, ou semanalmente, ou diariamente. Você tem o dever. É um princípio. É o primeiro princípio. Então, qual é o primeiro princípio que a gente arremete aqui do nosso curso, na nossa primeira aula? Eu tenho o dever de multiplicar os talentos que chegam até a minha mão. Eu tenho esse dever. Eu aprendi essa visão. Quando eu olho para essa visão, nós não fomos ensinados dessa maneira. E quando a gente começa a perceber o que é ser fiel no pouco, é entender o pouco que chega nas mãos de cada um de vocês, ele tem o princípio de financiar o reino de Deus aqui nessa terra. Então, eu tenho que fazer a gestão desse curso. Então, qual é o primeiro princípio? Eu tenho o dever de multiplicar todo o recurso que chega nas minhas mãos. Vou repetir. Eu tenho o dever de multiplicar todos os recursos que chegam nas minhas mãos. Pode ser R$ 1, pode ser R$ 2, pode ser R$ 3, não importa. Chegou esse recurso, eu tenho que multiplicar ele. Vamos lá, seguindo aqui então com a parábola, o que vai acontecendo? Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos. Ele multiplicou, sim ou não? E pelo fato dele multiplicar, olha aqui de novo a palavra, ó, foste fiel. Gente, fidelidade está atrelada à nossa capacidade de multiplicar. Yes! Eu só vou conseguir ser fiel se eu me empenhar em me capacitar para multiplicar o meu talento. Pega aí. Eu só vou ser chamado fiel, segundo a parábola dos talentos, se eu tiver a capacidade de gerir os recursos que chegam nas minhas mãos. Porque, ó, ele diz, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Olha aqui a palavra administração. Olha aqui a palavra gestão. Olha aqui a palavra de fazer organizar. Porque quem administra, ele faz gestão. Ele não vai gastar mais do que ele ganha. Quem administra, ele não vai comprar o que ele não precisa. Ser fiel começa aqui. Vamos lá, então, ó, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Ó, Diego, Patrícia, muito confiarei em tuas mãos para fazer o quê, Fran? Administrar. Não é para gastar. Vou comprar todas as bolsas da Arezzo, aquela plaquinha promoção. Vou comprar tudo. Não é isso. Não é isso. É administrar. Posso até usar para comprar, mas eu não posso comprar tudo. Então, muito confiarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Agora, vamos lá. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Olha só que palavra. E nesse dia eu nunca tinha percebido essa frase desse cara. Por que ele falou isso? Ele está transferindo a responsabilidade dele de multiplicar para o Senhor dele, chamando o Senhor dele de injusto. Presta atenção. Chamando o Senhor dele de injusto. Por isso eu tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. O que esse cara fez, gente? O que é que aconteceu aí? Né? Por que ele disse que ele colhe onde não plantou? Que ele é severo? O servo estava fugindo da autorresponsabilidade. Ele estava culpando o sistema, ele estava culpando os impostos, ele estava culpando o governo, ele estava culpando a inflação, ele estava culpando a guerra, ele estava culpando a pandemia.
Claro, falando de uma maneira análoga, né? Ele estava fugindo da responsabilidade dele. Não importa se o servo colhia onde não plantava, não importa. Ele estava fugindo. E aí eu pergunto para você, né? Baseado aí no que esse servo disse. Será que o Senhor exige mais do que você pode realizar? O que vocês acham? Escreve no chat aí. Será que o Senhor exige mais do que você pode realizar? Será que ele é severo para semear onde ele não plantou? Será que ele é para colher onde ele não plantou? Será que ele é severo para chegar no Adilson e dizer assim, o Adilson, eu te dei tanto de recurso, olha aqui, ó, você usou tanto de recurso para isso e tanto de recurso para aquilo. O que vocês acham? Então, quando a gente começa a pensar, será que o Senhor vai exigir algo do qual ele não tem direito? Era isso que o servo estava dizendo. Deus não vai te exigir além da tua capacidade. Se ele te deu um salário mínimo para fazer a gestão, se prepare para ganhar mais. Mas se você não se sente preparado para gerir os 5 talentos ou os 2 talentos, e você só tem um talento, que é o salário mínimo, então, de qualquer maneira, é seu dever. Primeiro princípio, lembra? Todo recurso que chega à sua mão, você tem o dever de multiplicá-lo. Será que Deus vai exigir mais do que ele tem direito? Vamos lá. Ainda nem começou, tá, gente? Hoje é só introdução, hoje é só para a gente se conhecer. E qual que é a visão distorcida que as pessoas têm sobre o dinheiro, né? Ah, o dinheiro foi feito para gastar. Uns gastam demais, outros não usufruem outros não usufruem do que eles é, do que eles provêm, né? Tem pessoas que têm recurso, mas não utilizam. Tem pessoas que têm recurso, mas não gastam. Também não é isso. Há uma visão distorcida de que o dinheiro é mal, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Há uma visão distorcida de que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o amor excedente, o amor ao dinheiro, amar mais ao dinheiro, isso sim se tornará, né, a raiz de todos os males. O Adilson compartilhou aqui dizendo: não veio sobre vós tentação, senão humana. Deus nos prova além do que podemos portar. Exatamente. Ele não vai dar mais recursos do que eu sou capaz de gerir. Não. E se der, é para te ensinar alguma coisa. Então vamos lá, olha só. Como que as pessoas enterram o talento? Vamos lá. Já teve alguém que escreveu aqui, ó, sou gastona. Como é que eu enterro o talento, Fran? Como é que eu enterro o talento, Adilson? Gastando mais do que eu ganho. Essa é a visão distorcida. Se eu gasto mais do que eu ganho, jamais vai haver multiplicação. Faz sentido, Fran, para você? Faz sentido, Almir, para você? Ora, eu tenho sementes. Ao invés de replantar essas sementes, eu como todas essas sementes, o que eu vou colher na próxima semeadura? Nada, porque eu não plantei nada, eu comi todas as sementes. Então, quando de alguma maneira eu gasto mais do que eu ganho, eu estou comendo todas as sementes que eu colhi sem plantar nenhuma. Escreve aí no chat para mim se faz sentido. A segunda maneira que as pessoas enterram os talentos, o que é? Comprando coisas que não precisam. E vocês vão entender isso. Ou seja, ao invés de construir um ativo, ela constrói aquilo que nós chamamos de bens passivos, bens que não geram recursos. E a gente vai falar mais sobre isso. Então, hoje é só para vocês começarem a entender. Então, como que eu enterro o meu talento? Comprando coisas que eu não preciso.
que não vai me gerar ativo, que não vai me gerar mais recurso, que não vai multiplicar mais meu talento. Por exemplo, por que eu preciso de 2 carros, sendo que eu só posso ter um? Aí você vai dizer, ah, Charles, poxa, mas aqui em casa a gente precisa de 2 carros. Ah, tudo bem, cada um tem a sua demanda. Mas deixa eu te perguntar, se você fizer as contas de quanto você gasta com o teu carro, IPVA, seguro, manutenção, combustível, você vai ver que às vezes vale a pena você fazer a assinatura de um carro ou utilizar o Uber. Para o segundo carro, estou dizendo, que às vezes um carro para quem tem família, quem tem filho, sabe, a gente precisa, sim, precisa. Outro exemplo, ah, eu vou comprar uma chácara. Tudo bem, você pode comprar chácara, mas essa chácara é para quê? Não, para me passar final de semana. Vai ser passivo, não vai ser ativo. Porque essa chácara não vai te render nada. Ah, não, vou comprar uma chácara para mim poder, de alguma maneira, rentabilizar ela, alugar. Opa, aí tudo bem, aí ela se transforma em ativo. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Como é que as pessoas enterram o talento, então, Fran? Andando conforme as instruções desse mundo. Ou seja, o mundo diz que para você ser bem reconhecido, você precisa ter um iPhone 14 Pro, que custa aí, sei lá, mais de 10 mil reais. Não sei quanto custa um iPhone Pro. O mundo diz que para você ser reconhecido, você precisa ter uma Land Rover na garagem, uma Ferrari. E aí você gasta para ter ao invés de ser. Você está enterrando o seu talento. Não tenho nada contra quem compra Land Rover, não tenho nada contra quem compra uma Ferrari, desde que isso não seja apenas para ser. A outra maneira que eu enterro meu talento é sendo mesquinho, ao invés de ser generoso, né? Então, o que acontece? Eu, ao invés de doar, eu quero dinheiro só para mim e eu não consigo doar. Eu me torno mesquinho. Eu não sou generoso, eu não ajudo. Então, também eu estou enterrando meu talento, eu não estou multiplicando. Porque se eu pego 10 reais e compartilho com alguém, e esse alguém faz alguma outra coisa, eu estou multiplicando também o meu talento. A generosidade, a doação, faz parte do processo de multiplicação do talento. Então, comigo, gente, como é que está sendo para vocês até agora? Faz sentido? Faz sentido? Ok. Vamos lá. Tudo bem, vamos lá. A outra maneira que eu também deixo multiplicar meu talento, eu gostei muito da colocação do Almir, quando ele disse, a gente tem um pensamento distorcido sobre o dinheiro, né? De que rico não pode entrar no reino dos céus, e por aí vai. É exatamente isso. Eu tenho um pensamento distorcido a respeito do dinheiro, e eu não consigo pensar o quanto o dinheiro é importante. Então, qual é o princípio que eu trago para vocês aqui, gente? Vem comigo, olha só. Qual é o princípio que eu trago para vocês? O dinheiro ele tem que ter o seu valor, nem mais e nem menos. Para mim, o dinheiro sempre teve menos valor. Então, tudo que eu ganhava, eu gastava para ajudar pessoas, para fazer coisas que eu não precisava. Então, eu dava menos importância ao dinheiro. Sendo assim, hoje, eu equilibro isso. Eu também não posso valorizar tanto dinheiro ao ponto de não doar. Valorizar tanto dinheiro ao ponto de não cuidar de mim. Ao ponto de não ir ali no Outback no final de semana comer uma costelinha com barbecue, tomar uma caneca de chá. Também não posso ser mesquinho ao ponto de, não vou no salão, não vou ficar bonita porque eu não posso gastar. Também não é assim. Então, eu quero que vocês percebam isso. Tudo bem até aí, gente? Se, olhando para essa parábola, preste bem atenção porque agora vem o pulo do gato. Tá? Para esse cara que enterrou o talento e não multiplicou, porque a cada um Deus dá o talento conforme a sua capacidade. O que você está fazendo hoje aqui é ampliando a tua capacidade. O que você vai fazer nesse curso é ampliar a tua capacidade. Sentenciou-me, porém, o Senhor e disse, sentenciou-lhe, porém, o Senhor e disse, servo mau e negligente. Então, ó, anota aí, fala para o teu cônjuge aí, lembrando do nosso item número 9 lá, né? Que não é para brigar, mas fala aí para o teu cônjuge, olha, se você não fazer a boa gestão, você vai ser negligente. E é isso que o Senhor vai te dizer no dia do juízo. Fala aí, sem brigar. Servo mau e negligente, olha só. Em outras traduções, estão servo mau e infiel.
Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Ó, ele pergunta, você está me chamando de injusto? Então, por isso ao menos devia ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta, mais os juros. Ó, volta ao primeiro princípio, gente. Você tem o dever de multiplicar todo o recurso que chega nas suas mãos. É o primeiro princípio. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai ao servo que agora está com 10 talentos. Eita! Por que eita, gente? Porque o cara que tem a capacidade de gerir 5 dígitos, o pequenininho, que tem o salário mínimo, gasta dinheiro aonde? Na Amazon, no Google, no iPhone. Hã? Então, esse talentinho aí, tira dele e dá para o que tem 10, porque o que tem 10 sabe o que fazer com o recurso. Presta atenção. Não fica bravo comigo, não. Ainda bem que esse curso é online. Se fosse numa sala, vocês já tinham me pegado, né? Escreve aí no chat aí, se a paulada tá forte aí. Ai, ai, pois, a, quem tem mais lhe será confiado. Obrigado. Quem tem mais lhe será confiado. Possuirá abundância. Repete aí, o abençoado, o abençoado. Quem tem mais, lhe será confiado. E possuirá o quê? Abundância. Abundância. A Fran, ai, minhas costas, que surra, ainda nem começou, Fran. Ei, o Adilson já me conhece um pouco mais. Eu aperto a tarraxa mesmo. Vamos lá. Mas, aqui, ó. Gente, ó, vamos lembrar do princípio. Não se distrai, por favor. Esquece tudo que você está fazendo. Fica comigo aqui. Não perde isso. Esquece o celular, esquece as notificações. Pega o seu papel e a sua caneta. É um princípio. Anota tudo que você puder. Amplia a tua capacidade, tá? É proibido não anotar. É determinantemente proibido não prestar atenção. Escuta! Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. É por isso que vem as dívidas. É por isso que ocorrem os problemas financeiros, as grandes crises, e que eu vou ajudar vocês a solucionar, se essa é a dificuldade de vocês. Porque quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Estão comigo? Está fazendo sentido para vocês? Então, preste bem atenção. Por quê? Porque a pessoa que não sabe fazer a gestão, ainda o pouco de recurso que ela tem, é Deus dizendo, o senhor não. Até o que tem lhe será tirado. E é por isso que muitas vezes o recurso chega nas suas mãos e esse recurso lhe é tirado. Não é pelo fato de você não ser dizimista, ofertante, não, porque você não sabe fazer gestão. O dízimo, a oferta é só a consequência disso. Até o que tem lhe será tirado. Vamos lá. Gente, vai mandando as dúvidas, as perguntas. Vai participando comigo aqui, tá? Bom, vamos lá. Opa, o que eu fiz aqui? Enfim. Agora, o tempo também é um fator para multiplicação e para punição. Você viu que a utilização do tempo para multiplicar o talento, o Senhor diz, servo bom e fiel, entra no meu regozijo. Agora, o cara que não multiplicou nada, o que o Senhor disse para ele? Servo mau e infiel. Até o que você tem vai ser tirado. Afasta-te de mim, eu não te quero não. Você não serve. Como é que você tem utilizado o seu tempo com relação às finanças? Tem estudado sobre finanças? Ai, Charles, mas não sobra tempo para isso. Então, não tem gestão. Se não tem gestão, não tem multiplicação. Se não tem multiplicação, servo mau e infiel. E o que diz Provérbios 13, 22? O homem bom deixa herança para os seus filhos, e os filhos de seus filhos. Mas
Toda a riqueza dos ímpios, daqueles que não sabem fazer gestão, ela é acumulada para ser distribuída a quem? Aos que sabem fazer gestão. Olha aí a parábola dos talentos, batendo certinho aqui com o que tá sendo falado aqui em Provérbios. Ó, quem sabe fazer a gestão, ele deixa uma herança. Quem não sabe, até o pouco que ele tem vai ser distribuído para quem sabe, para quem é justo. Portanto, deixa eu te perguntar, que herança você deixaria hoje dos seus filhos? Se quiser escrever, tiver coragem, escreve aqui. Patrícia escreveu dívida se eu tivesse filho. Os filhos virão, né, Paty? A gente sabe que os filhos virão. Por isso que já tem que começar esse pensamento agora. E aí, Almir? E aí, Fran? O que vocês deixariam hoje? Adilson? Maria de Lourdes? O que vocês deixariam hoje? Bom, foi aqui que começou toda essa história que vocês vão ver aqui hoje. Porque o Senhor deu o talento do servo mau e infiel ao servo que tinha 10 talentos. Por quê? Porque ele sabia fazer a gestão. E aí eu te pergunto, Deus deixaria o boleto? Ai, gente, eu amo isso aqui, viu? Eu amo isso aqui. Deixa eu te perguntar então, será que você tem multiplicado os seus talentos? Será que o que você tem está, está sendo tirado? Tem a pergunta. Hoje, se eu parar para pensar, que foi a pergunta que eu me fiz quando eu recebi essa revelação. Cara, será que o que eu tenho, eu suei, está sendo tirado e está sendo dado para alguém que sabe fazer a gestão? Claro, é o ciclo. Estão comigo? Tudo bem até aí? Todo mundo acordado aí? Então vamos lá. Bom, agora eu entro em um segundo princípio. Olha só. Qual o primeiro princípio, gente? Quero ver quem vai escrever aí primeiro aí. Qual o primeiro princípio? Todo recurso que chega às minhas mãos, eu tenho o dever de fazer o quê? Multiplicar. Primeiro princípio. Agora eu vou te ensinar o segundo, princípio número 2. O propósito financeiro de Deus para você. Tá comigo aí, Almir? Tá comigo aí? Anota, Patrícia, anota. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa aqui é uma chave que a gente tem que virar. Por quê? Você vai perder um momento a capacidade laborativa. E aí você vai ter que ficar, às vezes, de canequinha na porta do INSS esperando uma aposentadoria mínima. E Deus está dizendo para você, Ele está dizendo para você assim, ó, você não pode servir a dois senhores. Então, o que você tem que fazer? Você tem que juntar tanto recurso ao ponto de multiplicar esse talento de maneira que esse talento trabalhe para você. E aí você vai conseguir me servir. Você vai conseguir de verdade dedicar tempo para fazer a minha obra. Estão comigo, gente? Bom, eu quero fazer alguns questionamentos, tá? E, gente, por favor, pega caneta e papel aí, que é um princípio para a nossa aula. Lá no final, depois eu vou voltar lá nas nossas orientações para quem chegou depois aí, tá? Como é que os discípulos manteriam o financiamento da expansão do evangelho após a morte de Cristo? Como é que vocês acham? Escreve aí para mim. Na verdade, eu vou abrir aqui os microfones. Quem quiser falar, compartilhar, pode compartilhar aí comigo, tá? Então, como é que vocês acham que os discípulos eles financiavam a expansão do evangelho de Cristo depois que Cristo morreu? Quem compartilha aí primeiro? Jesus morreu. Como é que vocês acham que os discípulos financiaram
o evangelho, para o evangelho dar continuidade. Como é que eles mantiveram isso financeiramente? Ixi. Através de doações, acredito eu. Muito bem. E aí vem uma pergunta, Almir. E essas doações vinham de quem, será? É, Tinha pouco ou de quem tinha muito? eu acredito que das pessoas que seguiam Jesus, acredito que tinham pessoas que tinham muito que seguiam Jesus e tinha pessoas que tinham pouco também, né? Então vinha das duas partes. Exato. E aí, Paty, pode falar. Não faço ideia. Eu acredito que deve ser por doação. Faltei na escolinha dominical, preciso aprender isso. Olha só. Vamos lá, Paty. É claro que eram doações, perfeito. Mas se a gente olhar, e se essas pessoas que faziam as doações não tivessem a capacidade, a habilidade de fazer a gestão do recurso? Como é que o evangelho do reino ia chegar para nós hoje, em 2023? Alguém tinha que financiar esse recurso, não é isso, Adilson? Cara, então, se eles não multiplicassem o talento, o evangelho do reino não seria financiado. Mesmo depois de Cristo morrendo, tinham pessoas que tinham posses, que tinham bens, que faziam as doações para chegar onde chegou. Esse é o segundo princípio, que todo recurso que chega à tua mão, você tem o dever de multiplicar para quê? Para financiar o reino de Deus aqui na terra. E quando eu falo reino, não estou dizendo apenas a igreja, estou dizendo ações do reino. Ações que fazem com que a igreja se manifeste para uma sociedade, como cestas básicas, remédio, ajuda em cirurgias e por aí vai. Esse é o papel da igreja. Esse era o papel das doações. Por isso que as pessoas lançavam aos pés dos apóstolos e os apóstolos faziam a gestão dos recursos e doavam para cada um segundo as suas necessidades. Ainda nem começou. Hoje eu estou falando só de Bíblia. Amanhã na próxima aula a gente começa o outro ponto. Estão comigo aí? Então, entenderam por que tem que haver multiplicação dos talentos? Entende por que os recursos eles estão chegando até as suas mãos? Você consegue entender isso? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Daqui a pouco eu vou dar um intervalo, tá, gente? Para a gente tomar uma aguinha, tá? E aí a gente retoma. Então, vamos onde paramos aqui. Bom, se o segundo princípio é financiar o reino de Deus na terra, a outra pergunta que eu faço é: como é que Paulo conseguiu viajar e se manter e anunciar o evangelho? Alguém tinha que financiar. E quem fazia isso? Quem fazia a gestão de recursos. Os servos da parábola, eles ficaram com os talentos para eles. Ou eles devolveram? Hã? Responde. Devolveram. Eles devolveram? Vocês Devolveram? acham? Não. Não, não. Vamos lá, vamos voltar lá então, ó, vamos descobrir. Aqui, ó, como é que tá. Ah, cadê? Não devolveu. Não, ficou com eles. Ficou com eles ou devolveram? Ah, eu gosto. Rapaz, agora deu tilt. Mas eu acho que ficou com eles. O único que devolveu foi o que. Devolveu não, que tomou, né, dele, né? Então, ó, olha só. Chegando finalmente ao que tinha. Cadê, gente? Está aqui, ó. Tá. Assim também aproximou-se do que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste. Trago-lhe mais 2 talentos, o que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entre e participa. E aí, onde está a resposta? Ó. Cadê? Vamos lá. Olha lá, ó, sendo assim, tirai o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora tem quantos? 10 talentos. Eles não devolveram os talentos ficaram para quem? Para eles continuarem fazendo o quê? Multiplicando. E aí? Que fichas caem para você? Eles não ficaram com os talentos. Eles falaram: Senhor, está aqui o talento. E aí o Senhor disse para ele: Não, vocês fizeram certo.
Vocês geriram os talentos, vocês mostraram para mim que vocês podem administrar os meus recursos, então eu vou dar mais. Então, servo bom e fiel. Quer 5 dígitos? Quer 5 talentos? Dedique tempo e se capacite para que isso aconteça. Estão comigo? Vamos lá? Então, quem tem sido o seu Senhor hoje? Com verdade, com sinceridade. Quero 10 dígitos. Bora, Patrícia, bora. Vamos lá, e por que não? Deus é o dono do ouro e da prata. Quando se é bom mordomo e multiplica seus talentos, você deixa de ser servo. Olha lá, ó, e passa a participar da alegria do Senhor. Ai, que tremendo isso, gente. Você sai da condição de servo e você começa a participar da alegria que o Senhor tem para você. Foi isso que os servos da parábola receberam. Você deixa de ser escravo do dinheiro, você não trabalha mais por ele e para ele. Ele agora passa a trabalhar para você e você vai começar a receber de quem não sabe gerir. Por quê? Porque o dinheiro é uma energia. O dinheiro não pode ser colocado de qualquer maneira. Ele vai vir para quem sabe fazer a gestão. E aí, quando você aprende a fazer a gestão, escuta agora, Almir, escuta agora, Fran, Adilson, sobra tempo para fazer a obra de Deus. Sobra tempo para você fazer ações de caridade, para você usar o seu talento, para você usar o seu tesouro. Para quê? Para servir a Deus. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vai escrevendo aí, tá? Então, ó, primeiro, todo talento que chega às minhas mãos, eu tenho o dever de multiplicar para financiar o reino de Deus na terra. 2 princípios. Então aí. E o terceiro princípio qual é? Deixar de ser escravo do dinheiro. A ideia aqui é que você compre a sua carta de alforria. E diga, dinheiro, durante uma vida inteira eu trabalhei por você, para te receber todo mês, ou toda semana. Agora, você vai trabalhar para mim. Você vai trazer o rendimento que eu preciso, porque eu tenho outras coisas mais importantes para fazer, que é o reino. E agora eu preciso que você pegue caneta e papel. Ok? Preciso que você pegue caneta e papel aí. Então, pega aí. Identificando o meu estado financeiro atual. Por que é importante a gente identificar o nosso estado financeiro atual? Por que é importante eu saber realmente como estão as minhas finanças? Aí talvez você vai falar assim, Charles, mas eu só tenho dívidas. Não, tudo bem, ok? Fica tranquilo. Mas eu preciso identificar o meu estado. Preciso saber exatamente. Por quê? Se eu quero chegar a algum lugar, se eu quero multiplicar o meu talento, se eu quero chegar aí a 5 dígitos, 6 dígitos, né? 2 dígitos, não importa. Eu preciso saber onde eu estou. Por quê? Para depois definir aonde eu quero chegar. O que o nosso curso vai fazer? Te ajudar a identificar o estado financeiro atual e começar a determinar uma meta onde você quer chegar. E ao longo desse caminho, a gente vai entendendo quais são os passos, o percurso que nós teremos que fazer para chegar até o nosso objetivo, que é, obviamente, a liberdade financeira. Depois a gente vai estar falando sobre isso. Então, pega a caneta e papel aí agora. Charles, pode ser uma caneta e um papel para o casal? Não. Cada um com um, ok? Depois vocês vão entender o porquê. Então, se eu sei onde eu estou, eu consigo definir aonde eu quero chegar. Agora, se eu não tenho um ponto de partida, por exemplo, quero viajar para a China. Beleza, mas você vai sair de onde? Você vai sair de São Paulo? Você vai sair de Los Angeles? Você vai sair da Bahia? De onde você vai sair? Você tem que saber de onde você vai sair. Tem que ter um ponto de partida. E o ponto de partida é o nosso estado financeiro atual. É onde começa o processo de mudança.
Quando eu identifico o meu estado financeiro atual, eu me mobilizo intelectualmente e emocionalmente para quê? Para mudar o meu estado financeiro. Para chamar o Uber e dizer, o Uber financeiro, né? Dizer, olha, me tira das dívidas e me leva na abundância. Para chamar o milagre, eu preciso dizer onde é que eu estou, senão o milagre não chega. Ok? Não chega. Então, pega caneta e papel, todo mundo caneta e papel aí? Escreve no chat aí, quem está com caneta e papel. Escreve aí. Com exceção do Adilson, né? Que está chegando em casa. Na hora que chegar, me avisa disso, que daí eu vou abrir para você se apresentar, tá bom? A primeira pergunta que eu quero que você responda: o que de fato está errado na sua vida financeira hoje? O segundo ponto é: o que mais precisa da sua atenção agora nas suas finanças? O que mais precisa da sua atenção agora nas suas finanças? Ah, o que mais precisa mais da minha atenção, Charles, é gestão, é mais recurso, é as dívidas, é organizar. Ok, Patrícia e Diego, ok. Vamos lá então. O que de fato tem te entristecido e preocupado financeiramente? O que de fato, abre o teu coração, escreve, tá? Não só verbaliza, escreve. Não fala nada para o esposo, para a esposa, esse questionário é teu, é pessoal, tá? O que de fato tem entristecido e te preocupado financeiramente? Em quem você tem se tornado por causa do dinheiro ou a falta dele? Como assim, Charles? Que tipo de pessoa você vem se tornando? Ah, triste, angustiado, ansioso, arrogante, porque tenho muito. Escreve aí. Você gasta dinheiro com sabedoria e planejamento ou de qualquer maneira? Essa aqui é a resposta é rápida, né? Ou sim ou não. Gasta com sabedoria ou planejamento ou não? Tá? Próximo. Como será seu futuro pessoal se sua vida financeira continuar como é hoje? Como é que vai ser os seus talentos? O que vai dar se você continuar como você está hoje? Escreve aí, me dá ok a hora que vocês estiverem bem aí. O quanto você se sente capaz de lidar sozinho ou sozinha com dinheiro? Para facilitar, de 0 a 10, o quanto você se sente capaz de lidar sozinho com dinheiro? Como assim? Ah, Charles, às vezes eu preciso de ajuda, eu não sei administrar muito bem. Ah, não me sinto capaz, às vezes, de lidar com o dinheiro sozinho. 1, 2, 3. Não, Charles, eu me sinto capaz de lidar com o dinheiro sozinho. Eu preciso de ajuda. Aí é 10. Qual o sentimento que a palavra dinheiro ou contas te traz hoje? Fala aí então, Almir. Como é que foi? Trairagem. Então, é só decepção. A verdade é essa. Foi triste de ver que as respostas, todas, né, acho que foram bem negativas, na minha opinião. Tá. Diego, Patrícia, como foi para vocês? Olha, para mim foi difícil. Eu tenho um certo problema nessa parte financeira, né? É aquilo que eu sempre falo. Eu não sei lidar
pelo fato de ser muito limitante, assim, de ter medo das coisas. E responder isso me fez mais à tona ainda, porque eu não posso ter o dinheiro como uma coisa ruim, e sim por um lado bom. E eu tô só vendo o lado ruim de me preocupar, de me estressar, de querer fazer tudo e tudo mais. E assim, me falta muita sabedoria. Então, uma das perguntas que você fez, né, que você falou como que seria daqui para frente. Então, assim, se eu continuar não sabendo lidar tanto financeiramente quanto na minha gestão de tempo, porque a minha maior dificuldade hoje eu percebo que é o tempo, que é precioso, né? E como que eu estou vendendo esse meu tempo? Então, para mim, fichas caem nesse sentido, que eu preciso reorganizar, porque reorganizando tudo isso, eu vou conseguir administrar mais para poder ter mais, né? Que é esse o princípio que Cristo nos deixou. Perfeito. Muito bem. Diego, quer falar alguma coisa? Idem a ela. Tá bom. Os casais agradecem, né? Os casais agradecem. Gente, olha, eu vou desafiar vocês a convidarem mais 2 pessoas. Se vocês permitirem, eu vou subir essa aula no YouTube e vou disponibilizar um link para vocês. Compartilha com alguém que precisa do que a gente está ensinando aqui. O mundo precisa disso, gente. Nós precisamos disso. Eu preciso disso. Vocês precisam disso, né? Então, vamos entender melhor isso agora, tá? Vamos voltar aqui para a telinha, então. Essas perguntas, elas trazem aquele preceito que a gente precisa para poder mudar de vida. E qual que é o preceito que nós precisamos para mudar de vida? Lembra? O que transforma o ser humano, né? A dor, o constrangimento e a consciência. O que eu estou trazendo para vocês a duras penas? A duras perguntas, né? E eu amo perguntar. É o quê? Consciência. É a consciência. O que é o termostato financeiro, né? Isso vem aí do livro Os Segredos da Mente Milionária, né? Ele fala a respeito disso. É um livro que eu vou indicar para vocês, não agora, mais à frente. Mas ele diz o seguinte, que todos nós temos um termostato financeiro na nossa mente. O que é um termostato, né? Quando a gente programa lá um ar-condicionado para ele chegar a 21 graus, quando diminui isso, ele acelera para chegar aos 21 graus. Quando passa disso, ele diminui para que se mantenha os 21 graus. Então, 21 graus vai ficar nem mais e nem menos. Estão comigo? O termostato, então, é isso. Assim também, nós temos um termostato. E eu vou mostrar para você que você tem esse termostato. Todos nós temos um modelo mental referente a finanças, referente a dinheiro. Né? E o que esse termostato, ele traz? Pensa comigo, ó, o meu termostato financeiro, vamos dizer que ele seja de 5 mil reais. Ok? Ah, Charles, mas tem mês que eu ganhei 10. Mas daí no mês seguinte, por exemplo, você não ganhou nada. Então, qual foi a média dos 3 meses? 5 mil. Se você pegar agora tudo que você ganhou nos últimos 12 meses, soma tudo e divide por 12. Você vai entender qual é o seu termostato financeiro. Tá? Então vai ficar a primeira tarefa, qual é? Somar tudo que você ganhou nos últimos, não sei se é 12, se quiser 12, melhor ainda. Mas soma tudo que você ganhou e divide por 12. Ou, eu vou pegar tudo que eu ganhei nos últimos 5 meses, divide por 5. Você vai ver que você vai ter uma média. E essa média é o seu termostato financeiro. É o quanto a sua mente está programada para ganhar. É a quantidade de talento que você se preparou para receber. Estão comigo? Faz esse cálculo. Charles, eu sou assalariado. Ok, tudo bem. Eu sou assalariado, eu sou servidor público, eu tenho um salário fixo. Ok, esse é o teu modelo mental. Se você não ganha nada a mais, se você não tem uma renda extra, se você não ganha nada a mais daquilo que é mensal, esse é o teu termostato financeiro. No caso de que é autônomo, né? A Patrícia é autônoma, o Dício é autônomo, pega tudo que você ganhou, soma aí e divide pela quantidade de meses que você somou. Você vai ver, você vai chegar ao seu termostato financeiro. E é impressionante quando você descobre isso. É impressionante. Você chega ali, é impressionante. Então, todos nós temos esse modelo mental.
E isso nós chamamos de crença. É o quanto inconscientemente eu estou preparado para receber os talentos. E lembre-se que as nossas crenças, eu vou falar sobre isso em uma aula específica, hoje a gente só está introduzindo esse tema, elas são crenças, elas são profecias autorrealizáveis. Assim como tu pensas, assim tu és. Assim como tu pensas, assim vai o teu coração. Então, nós vamos viver de acordo com o nosso termostato. Se nós não mudarmos a chave do termostato financeiro, amigo, você pode fazer o que você quiser. Você pode orar, jejuar, fazer campanha de oração. Deus não vai te dar talento a mais do que você saiba gerir, do que você saiba administrar. Se você não estiver preparado, Deus não vai dar. Não vai. Como que eu reflito sobre o termostato financeiro? Vamos lá. Caneta e papel na mão, então. Primeira pergunta é: quanto exatamente é o seu ganho mensal? Você sabe? Ah, Charles, varia. Tá, tudo bem. Mas se varia, você tem que ter uma média. Porque se você não tem uma média do que você ganha mensal, você também não tem uma média do que você pode gastar. Para você saber o quanto você pode gastar, você tem que saber quanto que você ganha. E aí você faz uma média anual. Fica a lição de casa. Anotem aí. Faz o levantamento de quanto você ganhou. Você vai ter 7 dias para você fazer isso. Pega 5 minutos por dia e pega um mês. 2 meses por dia. E aí você vai conseguir fazer esse recurso. Se não consegue, pede ajuda para o esposo, para a esposa. Tá? E aí chegou a hora, mulher, de você saber quanto seu marido realmente está ganhando. E vice-versa. Gostaram? Escreve aí no chat aí. Gostaram ou não? A segunda coisa que eu tenho que saber é quais são exatamente os meus gastos mensais. Quais são exatamente os seus gastos mensais? No que você gasta e quanto você gasta? O que você está gastando? Ah, eu gasto em transporte. Ok, quanto? Ah, eu gasto com apostila, com curso, com material para o meu trabalho. Ok, quanto? Quanto que você está gastando? Você precisa saber. Charles, eu não consigo fazer. Então, a tarefa é pensar em um processo que você vai conseguir, a partir de hoje, a ter esses dados. Lembra? Quem faz a gestão bem dos recursos, servo bom e fiel, entra no regozo do seu Senhor. Terceira coisa, qual o seu patrimônio líquido? Aí você vai dizer, Charles, o que é patrimônio líquido? A gente vai falar mais sobre isso, então hoje é só uma reflexão. A gente vai falar sobre a construção de um patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É o que eu tenho de dinheiro sobrando. É os ativos menos os passivos. Aí, sem se falando num português mais sem economês aqui, né? Vamos dizer assim, eu não sou economista. Quanto de dinheiro eu tenho guardado? Charles, eu não tenho nada, porque eu tenho dívida. Ter dívida não te impede de guardar dinheiro, mas esse é assunto para uma outra aula. Não vai ser hoje que eu vou falar sobre isso. Mas já quero que você tenha essa consciência. Patrimônio líquido é quanto você tem de dinheiro guardado. Charles, não tem nada. Ok. Responde aí no teu caderninho. Vai respondendo aí. Daqui a pouco eu vou abrir de novo para vocês compartilharem. Qual a sua relação de bens ativos e passivos? Por exemplo, a Patrícia, que é dentista, ela tem o equipamento dela, que normalmente os equipamentos odontológicos não são baratos, eu sei disso, são caros, mas eles são bens ativos. Por quê? Porque esse equipamento que ela compra, através dele, ela vai gerar recursos. Se ela não tem esse equipamento, ela não gera recursos. O cara que trabalha de Uber, o carro não é passivo para ele, o carro é ativo. Né? Outro exemplo, eu trabalho com o meu computador. Então, eu trabalho com o meu computador, eu faço sessões com ele vai ser ativo para mim. Agora, se o computador game, ou se eu tenho um computador que só fica em casa, só para mim usar, fazer alguma coisa que não me traga renda, ele vai ser considerado passivo. Basicamente isso. Tá? Por exemplo, tem uma casa na praia, é passivo. Ah, não, Charles, mas eu alugo essa casa no Airbnb. Então, é ativo.
Tudo bem? Então, tudo que traz recurso, a grosso modo, é ativo. Tudo que você gasta e não recebe nada em troca, é passivo. Então, qual é a sua relação de bens ativos? Não, Charles, eu não tenho nenhum bem ativo. Ok, tudo bem. Ah, meu apartamento é financiado. Então, não é um bem ativo ainda, porque ele ainda não é seu. Tá? Então, ele ainda é um bem passivo. Você mora nele. Ok? Então, mas isso a gente vai falar mais à frente. Quanto você tem aplicações? Né? Parece redundante, mas patrimônio líquido. E você sabe exatamente quanto você tem de dívida. Aí talvez você fala, Charles, eu sei quanto eu tenho de dívida, mas eu não sei quanto eu ganho. Olha a discrepância da sua mentalidade. Como é que eu foco em saber quanto eu tenho para pagar se eu não foco em saber quanto eu tenho para receber? E quem é salariado, obviamente, é mais fácil. Mas mesmo assim, eu tenho que saber quanto de dívida eu tenho por mês. Qual é o meu custo mensal? Tá? Ok? Vamos lá. De 0 a 10, o quanto você tem tido paz e segurança financeira sobre o seu futuro? Responde aí. Estou com medo de anotar tudo. Não fica, não. Anota. Enfim, vou saber o valor real dos. Ih, Almir, agora a Fran vai saber exatamente quanto você ganha. Prepara o cartão de crédito aí, meu amigo. É gostoso, né, a aula, né, gente? É bom. Bom, o que vocês estão fazendo aqui é maravilhoso. Vai mudar completamente a vida de vocês. Então, de 0 a 10, quanto você tem segurança, paz financeiro? Tudo isso aqui vai estar relacionado ao quê? Ao seu termostato financeiro. A relação com o dinheiro, hoje, ele gera harmonia ou desarmonia no seu lar? Como? Talvez você não vai precisar explicar, né? Você está com o cônjuge do lado, na maioria das vezes é ele que recebe a pedrada da sua falta de gestão ou da sua inquietação com relação às finanças. Normalmente sobra para o cônjuge e para os filhos, tá? Então, a relação com o dinheiro hoje está gerando harmonia ou desarmonia no seu lar? No meu lar, durante um tempo, gerou desarmonia. No momento de crise que nós passamos aqui na pandemia, né? Eu fiquei muito endividado, muito endividado. Depois eu vou explicar para vocês qual é esse tipo de dívida que eu tinha. É uma dívida que a gente chama de dívida ativa, eu vou compartilhar com vocês. E mesmo assim, o que eu achei interessante é que, mesmo apesar da dívida, claro, eu não me sentia bem, né? Mas, apesar de eu não estar me sentindo bem, a falta do dinheiro naquele momento não era suficiente para gerar uma crise no nosso relacionamento. Em alguns momentos, em alguns picos, sim, mas ele não era o ponto central. Então, isso é uma coisa muito legal que eu vou estar trazendo para vocês aqui também. Você vai mudar a sua concepção com relação a isso e você vai perceber que uma gestão, ela fecha essa porta dentro do casamento para que haja discussão em função de finanças. Quando há uma coisa bem organizada, quando o reino está em unidade, então as coisas acontecem. Tudo bem até aí, gente? Estão comigo? Estamos chegando na reta final. E a última pergunta aqui: o dinheiro que você ganha é suficiente para você, para sua família e para o futuro dela? O dinheiro que você ganha hoje? Responde aí. E eu vou abrir aqui agora para vocês compartilhar. Ok? Nós temos ainda 5 minutos, se vocês me permitirem, eu vou gastar mais 10, até porque a gente começou 10 minutos, né? Com atraso, né? Tá? Então, eu vou abrir aqui, gostaria que vocês compartilhassem como foi também esse segundo questionário a respeito do termostato financeiro, que vocês falassem algo aí, rapidamente. Então, quem vai começar? Preciso nomear alguém ou alguém vai falar aí? Tá? E aí? Patrícia, Fran, Almir, Diego? Então, Charles, eu só copiei, na verdade, as perguntas, Uhum. porque a grande maioria delas eu vou ter que fazer as contas, né? Sim, aham. Para poder saber. Uhum. Aí por isso que eu copiei as perguntas para respondê-las posteriormente. Tá. E o fato de não ter isso na ponta da língua, Almir, como que soa para você? O fato de não saber, de ter que fazer as contas. Então, eu tenho um caderninho lá que eu anoto as contas mais Mensal, a né? mensal, né? Que As é recorrentes, luz, né? isso, luz, água, essas coisas, tudo geral.
Então Aham. eu tenho uma média dos meus gastos, né? Legal. E também do valor. Porém, outro dia eu fui tentar fazer gastos mínimos, né? Que é aqueles gastinhos que a gente acaba. Esses E são os aí perigosos, viu? acabou ultrapassando bem. Exatamente. A gente vai falar disso, a gente vai ter uma aula específica, que a gente vai caçar os fantasmas de um algo que a gente, que faz com que a nossa grana vá pelo ralo. Vou ajudar vocês nisso. Então se prepare, a gente vai ter uma aula específica, um dia específico. Precisa Beleza. muito. E para você, Paty? Olha, para mim é desesperador, né? Porque eu sou bem desorganizada financeiramente, o Diego é o mais centrado. E faz sentido, né? Porque quando você começa a enxergar a situação, você começa a ver e fala, meu Deus, eu particularmente, por ser cirurgiã dentista, então existe uma constância, né? Um mês é ótimo, outro mês não é, então aquela coisa. E eu não vou mentir, eu tenho um sério defeito de não saber o quanto que ganha ao certo, ao quanto que eu gasto ao certo. Então é tudo, parece que você vai apagando fogo, né? Tu não vive planejando daqui a 2 anos, mas você vai apagando fogo. Esse mês consegui apagar o fogo. Ai, que bom. Mês que vem vamos batalhar para apagar o fogo. E não é isso, né? Não é viver apagando o É, fogo, né? Mas o meu marido é mais organizado, mas eu preciso aprender também, aprender a lidar com isso. essa é a ideia, porque assim, ó, durante um tempo, eu também fui assim, Paty. Mas por quê? Tem uma crença em nós que somos cristãos. É como se o fato de eu não dar essa importância para o dinheiro é como se eu estivesse dizendo para ele, ó, você não é tão importante, você não é o dono da minha vida, então também não vou ficar controlando, não. Inconscientemente é por isso. A gente quer dizer que ele não é importante, tá? É como se a gente estivesse dizendo, ó, você não é mais importante do que Deus na minha vida. Então eu não vou ficar olhando para você, porque não importa quanto eu ganho, quanto eu gasto, não importa. Eu vou vivendo porque Deus é mais. Inconscientemente, Paty, é isso que é implantado dentro de nós. Sim. E até porque o brasileiro não tem a cultura de se organizar, gente. Isso é coisa de europeu, isso é coisa de americano. Nós não temos essa cultura. Por isso que nós estamos aqui. Bom, vamos lá. Vou utilizar meus últimos minutos, então. Tá? Eu quero que vocês durmam bem essa noite, sabendo que tudo que vocês estão vendo hoje, a situação vai mudar. Então, fiquem tranquilos. Aqui é uma coisa que eu trago do GFI, né, que é um pessoal muito especializado em questão financeira. E é muito legal. Por quê? Olha só. Aqui a gente tem as 5 fases do ciclo de vida financeiro. Então, isso aqui é uma coisa, gente, muito legal. Só por isso aqui já vale o valor que vocês pagaram aqui no curso. Tá? A gente tem essas 5 fases do ciclo de vida financeira, que são educação financeira, anote, acumular, rentabilizar, consolidar e preservar. É os 5 dedinhos da mão aí, facinho. Educação financeira, acumular, rentabilizar, consolidar e preservar. Qualquer coisa, faz um print da tela aí, se você quiser. Né? Então, na infância, a gente tem os primeiros conceitos e formação da consciência financeira, que eu particularmente não tive, talvez vocês tiveram, mas eu não tive. Ninguém me falou, ninguém nunca me ensinou, ninguém nunca me trouxe a consciência da questão financeira. Educação financeira, informações básicas, né? Informações básicas. A segunda parte, né, aqui que a gente vê, deixa eu ver, peraí, está aqui. A segunda parte que nós temos é aí onde a gente tem uma necessidade maior de ter um seguro, de construir a família, o momento da construção da família, do início de começar a poupar e investir, aí está na fase da juventude, né? E a gente tem que definir quais são os nossos objetivos. Eu vou falar de cada uma delas aqui. Terceiro ponto, a fase adulta, porque daí eu entro numa fase mais conservadora, ali a partir dos 50. Por isso que eu estou correndo, gente, correndo, porque eu quero chegar depois dos meus 50 para começar a ter uma atitude mais conservadora. Aqui, dos 20 aos 50, eu tenho que, ó, trabalhar, juntar para comprar minha carta de alforria. E aqui, dos 50 aos 60, é a fase que eu vou aproveitar. Então, não adianta eu querer inverter isso e falar assim, poxa,
eu tenho que aproveitar a vida também. Tudo bem, mas tem um limite para você aproveitar de maneira que você não comprometa os 50 aos 60 anos. E aí, a partir dos 65, 70, eu já começo a pensar na sucessão patrimonial, que é deixar uma herança para os filhos. Então, deixa eu falar um pouquinho de cada uma delas. Ó, a primeira fase da infância. Vocês que são pais, aí, o que a gente tem que entender, né? Tem uma fase fundamental para o início da consciência financeira. É essa fase. Aqui eu vou assimilar os conceitos básicos do valor do dinheiro, o quanto o dinheiro é importante, ter consciência das escolhas, né? O que é prioridade, o que não é. Eu ensino para o meu filho, filho, você vai gastar tudo em bala, em pirulito, em chiclete, não vai dar. Então, tem que ensinar para eles. Você pode comprar uma bala, mas você pode utilizar também esse recurso para outras coisas. Então, eu vou preparando eles também, aí até os 18 anos, para o mercado de trabalho com uma mentalidade diferenciada. O que é o ideal, tá? Para quem é pai, para quem vai ser papai e mamãe, o ideal é chegar aos 20 anos sabendo exatamente o que fazer com a primeira renda e com a consciência da acumulação dos juros compostos. É aquela coisa, se eu começo a investir, o juro composto vai fazer a mágica, para quando eu chegar lá nos meus 50 anos, 60 anos, eu ter como desfrutar da vida. A segunda etapa aqui está entre os 20 e 30 anos. Então, aqui eu tenho que acumular riqueza. Eu tenho que ter um projeto de vida e eu tenho que estreitar a minha educação financeira. Tudo bem, gente? Estão comigo aí? Vai escrevendo no chat, porque senão eu penso que vocês foram dormir e me deixaram aqui sozinho. Acumular a primeira, a que a gente chama de massa crítica, né? O que é massa crítica lá na química? É algo que seja suficiente para fazer a fusão, uma explosão. Então, eu tenho que acumular uma quantidade X para que ela, através dos juros compostos, possam se multiplicar ao longo da vida. Então, aqui, a partir dos 20 anos, eu tenho que ter um aporte, o aporte que a gente chama é aquele investimento mensal em algo que vai rentabilizar o meu recurso. Então, eu tenho que ter esse aporte periódico, ele vai ser mais importante do que receber. Né? O negócio é que muitos de vocês vão entrar nessa fase aqui. Mesmo já tendo 40 anos ou 30 anos, vocês vão entrar nessa fase aqui. Por quê? Vocês vão ter que começar a ter uma disciplina para começar a fazer um aporte, mesmo que ainda isso não renda agora. Porque a rentabilidade vai ser onde? Mais lá na frente. Então, ainda não existe grandes compromissos financeiros nessa fase aqui. Eu não posso fazer compromissos financeiros muito grandes, eu tenho que investir. E a começar a gastar menos do que eu ganho. Esse é o ponto-chave para qualquer economista, qualquer pessoa que tenha educação financeira, sabe? Não posso gastar mais do que ganho, com exceção dos investimentos. Mas isso a gente vai falar no outro momento. O ideal, o que é? Criar consciência de acumular a primeira massa crítica, que é essa que eu falei, a necessária para fazer a roda girar, aquela porção que você vai dizer, vamos colocar aqui, e essa aqui vai multiplicar, tá? E não elevar os gastos conforme a renda cresce. Por quê? O que acontece é que o cara que ganha 10 mil, ele mora num apartamento de 1.000. Aí, quando ele começa a ganhar 15, ele sai do apartamento de 1.000 e vai para o de 3.000. Gente, continua morando no de 1.000. Ah, eu estou ganhando 30 mil, Charles, vou mudar de apartamento. Não faz isso não, continua morando no 1.000. Porque daí esse dinheiro que você pagará de aluguel, você vai continuar investindo para criar massa crítica que vai rentabilizar. Então, alcançar 100 mil de acúmulo patrimonial até os 30 anos de idade. Esse seria o ideal, tá, gente? E nós, se nós não fizermos isso, então a gente tem que criar alternativas para chegar a isso, para recuperar esse tempo perdido. Não se desespere, porque Deus é o Deus de sabedoria, Ele vai te dar força e sabedoria, por isso que nós estamos aqui, para alcançar essa etapa. A outra etapa, que seria entre os 30 e 45, que é a que você e eu estamos, né? Eu já estou chegando quase nos 50, tá, gente? Então, eu entendo que vocês aí estão junto comigo, né? Escreve aí no chat de vocês a idade de vocês aí, se vocês se sentirem confortáveis de compartilhar, né? Até para mim saber aqui. Bom, então entre os 30 e 45, não há mais necessidade de utilizar todo o recurso. Eu vou acumular riqueza, eu vou refletir sobre os meus projetos, e quanto mais recurso, maior rentabilidade. Aqui eu já começo a dar um pouco mais foco na rentabilidade, em fazer o recurso render mais do que lá entre os 20 e 30. Então, a renda, renda inclina e gastos tendem a acompanhar. Então, a renda vai
Estão muito novos ainda, 32, 27, dá tempo. Que bom. Que bom, 31, 34 também, então dá muito tempo. Então, olha só, a renda ela inclina, né? Ela aumenta, mas os gastos tendem, a tendência também é acompanhar. Conforme eu vou tendo rendimento maior, a tendência é ir gastando mais, é o que eu falei antes. O que é o ideal aqui? Continuar gastando menos do que ganha e fazer aportes periódicos maior do que fazia antes. Uma estratégia de investimento, com a cobertura de risco, aqui eu já posso pensar num seguro de vida, né? Alguma coisa assim. E eu também vou colocar aí, alcançar 400 mil de acúmulo patrimonial até os 45 anos. E isso seria o ideal. Aí você vai falar, Charles, não tenho nada. Bom, quem tem 32, é o caso do Almir, tem aí 13 anos para ganhar 400 mil. No caso da Fran, é mais nova, está mais fácil. No nosso caso aí, Patrícia e Diego, 31, 34, é a mesma coisa. Vocês vão correr aí para buscar chegar aos 45, 400 mil. Esse é o ideal, tá? Agora, pode chegar com menos? Pode. Pode chegar com mais? Pode. O importante é ter uma meta a ser alcançada. Mas a gente vai destrinchar isso. Isso é só para vocês entenderem, né? E a gente já está entrando na reta final aqui da nossa aula. Bom, vou te dar um caso real, segundo a fonte GFI, não é um caso meu, tá? Tem que dar honra a quem tem honra, né? Segundo aqui esse pessoal, o que eles trazem, né? Eles dizem o seguinte, o casal, ele 34 e ela 29 anos, tem uma renda de 14 mil e 6 mil respectivamente, ou seja, os dois têm uma renda mensal de 20 mil. Eles não têm dívidas, eles possuem apenas um carro quitado no valor de 60 mil, moram de aluguel, pagam R$ 4.500 de aluguel, gastam 2 mil de supermercado, gastam 1.000 de padaria por não terem tempo de manhã. E na cabeça deles, eles acham normal gastar R$ 1.000 de padaria. Porque padaria é próximo, é só os dois, eu vou ali, eu compro um negocinho, né? Então eu também já pensei assim, então eu não vou julgá-los. Tem gente que não gasta 1.000, mas gasta 200, gasta 100, por aí vai. Então, eles descobrem que através de um planejador, né, desse planejamento financeiro, que vocês vão aprender aqui ao longo do curso, que R$ 1.000 todo mês aplicado, que vale a quase um milhão a mais na aposentadoria. Então, faz sentido para vocês aí, gente? Eles encontram mais 4 mil de supérfluos e eles começam a viver com 15 mil. Ó, eles tinham gasto, então, 20 mil. Agora eles começam a viver com 15. E eles vão acumulando todo mês 5. Então, eles nunca mais comeram na padaria todas as manhãs. Qual que é o erro clássico dessa fase que você e eu muitas vezes estamos? Começar a gastar tudo que ganha e não iniciar a acumular. Aí você vai dizer assim, Charles, ó, já vou antecipar uma coisa para vocês. Charles, mas eu tenho dívida. Tudo bem. Escute o que eu vou te dizer. Do que você ganha, você só usa 30% para pagar as suas dívidas, no máximo. Estou falando de dívida, não de contas a pagar. Dívida é o que já está atrasado. Contas a pagar são as despesas que você tem todo mês. Então, o que está atrasado, você não vai pegar todo o dinheiro que você ganha e querer quitar tudo. Para! Não é isso. O que você vai fazer? Apenas 30%. Charles, mas daí meu nome vai para o SPC e para o Serasa. Que bom, aí você não tem crédito, aí você não gasta. Não. Aí você não vai gastar. Tá? Então, se eu não tenho a consciência do impacto dos supérfluos, que é exatamente ali o que o Almir falou, é esse supérfluo que vai arrebentar o meu planejamento financeiro. Eles que são os verdadeiros devoradores da nossa vida financeira. Escrevam aí como é que está sendo para vocês. Já já eu falo aqui, ó, meu Deus, estou revendo o gasto. Que bom, é isso mesmo, Patrícia. Essa é a ideia hoje. Isso aqui é só um overview, depois a gente vai ter uma aula específica para isso. Fica tranquilo. É só para a gente começar aquecendo os motores aqui. Bom, vamos lá, vamos falar da outra fase então. Essa é a minha fase, que eu já estou aqui. É a fase do final lap, né? Da última volta. Ou é tudo ou é nada. Vocês ainda não estão nessa fase, graças a Deus, eu já estou. É a fase de maior maturidade profissional ou empresarial. Porque, normalmente, é a fase de maior renda potencial. Tá? O risco de desemprego e saúde também pode afetar o patrimônio
né? Imagine eu procurar emprego com quase 50 anos de idade. Muito difícil. E o que é o ideal aqui? Aproveitar o início dessa fase para acelerar a consolidação do patrimônio líquido, assim como a mitigação de riscos. Então, eu vou fazer uma gestão melhor de recursos, vou pensar nos riscos que eu tenho, porque agora eu já não tenho mais 20 anos, então eu posso ser acometido de doenças, eu posso ter uma série de coisas, então eu tenho um risco maior. Então, eu tenho que fazer essa gestão de risco também. E eu tenho que alcançar aí 1,2 milhões de acúmulo patrimonial aos 60 anos de idade. Por isso que eu estou correndo. Então, vamos lá, gente, dá tempo, não se preocupe. Charles, meu Deus, e agora? Não se preocupe. Eu estou te trazendo isso para você entender o que é um planejamento financeiro. Tá? Agora, essa última etapa, a partir dos 60, é só realocar o patrimônio pensando na aposentadoria. Eu não penso na aposentadoria antes, entre aspas, né, de recursos. Claro, eu projeto a aposentadoria, mas aqui é onde financeiramente eu vou trabalhar essa questão de aposentadoria. E aqui eu vou gerar o máximo de retorno acima da inflação. Eu vou otimizar minha carga fiscal tributária, por exemplo, ter uma empresa, né? É o meu caso, eu tenho empresas, por quê? Porque eu vou pagar menos imposto. Então, existe uma estratégia para isso. E também implementar a melhor estratégia de sucessão patrimonial. O ideal, o que é? É ter a melhor estratégia de gestão de ativos, risco, fiscal, tributário implementada. Então, antes do início dessa fase, eu tenho que usufruir dos recursos acumulados, fazer com que esses recursos sejam protegidos de possíveis inflação e problemas governamentais. Bom, vão escrevendo aí o que vocês estão achando, como é que está sendo, e eu já estou cumprindo o meu horário, gente, eu sou paranoico com o horário, tá? Exemplos de más estratégias de decisões nessa fase. Não realocar o patrimônio, um grande acúmulo de patrimônio, às vezes imobilizado, né? De uso próprio, sem gerar renda. Eu tenho um monte de apartamento, eu tenho um monte de carro, eu tenho um monte de tudo imobilizado e não está gerando renda nenhuma. É um erro clássico. Eu tenho um monte de imóveis de aluguel, em propriedade de pessoa física, e aí eu pago um monte de imposto de renda, né? Porque está em pessoa física, não está em jurídica. Mais estratégia de alocação de ativos, sem proteger da inflação, e a falta de planejamento sucessório. O maior volume de ativos mobilizados do que gera renda é o maior risco que acontece aqui, nessa fase. Tá? E a má distribuição do patrimônio também. Bom, agora, vamos lá. Para quem é pai, se a primeira aula está boa, as outras serão melhores. Não se preocupa não. Almir e Fran ainda nem começou. Olha só, vamos lá. Trazendo tudo isso que eu falei para o hoje, para o agora, tá? Essa aula vai ficar gravada, então às vezes eu acelero um pouquinho, porque você vai ter a oportunidade de rever quantas vezes você quiser. Os pais devem começar a investir R$ 350 mês a partir do nascimento de cada filho. Charles, meu filho já tem 10 anos. Então, meu amigo, você tem que acelerar o seu passo, criar uma renda extra para repor esses 10 anos. Para quem vai ter o filho, já começa a ter essa mentalidade. Patrícia, Diego aí, já começam a ter essa mentalidade. Por quê? Por volta dos 5 anos, a gente já começa a dar uma mesadinha para eles. Há controvérsias. Eu, por exemplo, aqui em casa não tenho a mesada, mas quando meu filho faz algo que não é da obrigação dele fazer, eu pago ele por isso. Então, a gente hospeda cachorrinhos aqui em casa, né? E ele desce com o cachorrinho passear. Então, quando ele desce com o cachorrinho para passear, não é obrigação dele como filho na casa. Ele não tem obrigação de fazer isso. Eu pago um valor para ele quando eu recebo. Então, outro exemplo, né? Tirou o lixo do banheiro. Não, mas espera aí, isso é obrigação dele, não vou pagar por isso. Né? Tá ajudando em casa. Agora, então eu dou uma mesada. Não é gratuita. Eu não sou a favor de dar uma mesada gratuita. Eu, Charles. Mas tem economistas que dizem que sim. Mas aí vai de cada um, tá? Então, por volta de 5 anos, eu começo a ensinar. E na fase colegial, né, entre 15 e 18 anos, eu vou ensinar o conceito de investimento e o juro composto. Ok? E aí a ideia é que cada filho, quando chegar na época da faculdade, ele vai ter no mínimo 100 mil. Tranquilo, vai poder fazer a faculdade que ele quiser, aonde ele quiser, porque você vai ter como custear isso. Esses dados aqui é de 2019, tá, gente? Está, entre aspas, desatualizado. Só para vocês terem uma
uma ideia. Tem valor estipulado para mesada? Não. Vai ter o valor que vai entrar no seu planejamento financeiro, Almir e Fran. Então, quando a gente for montar o planejamento financeiro, então, dentro de uma porcentagem, de uma fatia dos seus recursos, então você pode escolher um valor que você vai dar. Então, você vai dar esse valor, você vai repassar esse valor de acordo com a tua condição financeira quando a gente fizer o planejamento, tá? Aí você vai conseguir estipular um valor, 50, 30, 20, 100, vai depender do teu planejamento financeiro, que a gente vai fazer aqui juntos, ok? Bom, gente, como foi para vocês? Vou abrir aqui para a gente encerrar exatamente no horário prescrito, né? No horário dito. E eu gostaria que cada um gastasse aí um minutinho